E será que o final de Jujutsu Kaisen foi bom ou foi ruim? Na última segunda-feira, dia 30 de setembro, chegou ao fim o último capítulo do mangá de Jujutsu Kaisen, o capítulo 271. E com isso ficou a dúvida, será que o final ia ser bom ou será que o final foi ruim? E na minha opinião, o final foi ruim. E aqui eu vou tentar descobrir qual é o culpado para isso acontecer. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante colocar nessa discussão é se o culpado é o final do arco, o capítulo final, ou se é o arco como um todo. Porque se você pegar mangás recentemente, muitos estão sendo julgados por terminar de uma forma ruim. Por exemplo, Shingeki no Kyojin, Demon Slayer, Tokyo Revengers, também tem o Naruto um pouco mais para trás, o Bleach, são alguns mangás que são criticados por ter um final ruim. Mas a pergunta é, o final foi ruim por causa do... Na verdade, Naruto não é nem um final ruim, né? O arco como um todo que tem muitos problemas. Mas esses que tem um final realmente ruim. A pergunta que fica é, o final é ruim e estraga o arco como um todo? Ou o arco é ruim e o final só é uma consequência de um arco ruim? Pra mim, é a segunda opção. E Jujutsu Kaisen cai exatamente nesse ponto. E por que eu falo isso? Porque se você pegar o final de Jujutsu Kaisen, ele na verdade, ele é um espelho de tudo que foi o arco final. Porque o arco final de Jujutsu Kaisen, ele começa com uma ideia interessante. O jogo do abate, tudo que envolve ele, poderia colocar grandes guerreiros e feiticeiros para lutarem juntos e a partir daí criar uma nova dinâmica. Mas a forma como o autor, o DJ Akutami, vai desenvolvendo o seu arco, ele vai se tornando cada vez mais problemático. Porque cada vez ele vai colocando mais personagem, cada vez ele vai colocando mais elementos narrativos e ele não consegue desenvolver esses elementos. Tanto que chega no final, e se você voltar, você vai ver que existem muitas incoerências e furos de roteiro no último arco, que geram furos de roteiro pro mangá como um todo. E isso acaba acontecendo porque o autor, ao longo do arco, foi criando elementos, criando discussões, criando paralelos e rivalidades que nunca são ou bem desenvolvidas, ou desenvolvidas, às vezes ele só esquece, ou pior que isso, já que ele quis resolver o mangá de uma forma rápida, aparentemente muitos foram jogados de lado, ou feitos de qualquer jeito. Então a culpa do final de Jujutsu Kaisen ser ruim não é o Jujutsu Kaisen, é realmente, não é o final em si, não é o último capítulo, os dois últimos, não, é o capítulo como um todo, que foi tão decepcionante que deixou os últimos dois capítulos ruins. É bem verdade, os dois últimos capítulos como final de obra são ruins e decepcionantes, mas eles são mais decepcionantes do que ruins. Eu acho que o problema foi o arco como um todo, que deixou o final pior do que ele poderia ser. E com isso a gente gera um outro problema que também é muito fundamental para falar por que esses últimos dois capítulos foi ruim, que seria aquela palavra que eu nem gosto muito de usar, mas que usam muito hoje em dia, que é o ranço. E por que eu falo isso? Porque o ranço, ele vem de um desgaste. Quando uma pessoa acaba te irritando muito, te incomodando muito, você acaba criando um desgaste, aquele desgaste vai virando um incômodo cada vez maior e se torna um ranço, que também pode ser chamado de incômodo. E pra mim, esses dois últimos capítulos de Jujutsu Kaisen é exatamente isso. Quando você pensa nos últimos dois capítulos, eles não são dois últimos capítulos para fecharem um mangá, porque eles são dois últimos capítulos que não tem grandes incoerências. Eles são capítulos que tentam consertar alguns furos de roteiros, é o Jade Akutami fazendo piada com ele mesmo, mas se você for pensar, você tem vários elementos que as pessoas gostam ali. Você tem, por exemplo, o Gojo, você tem o Sukuna, você tem Nobara, Megumi e Itadori junto, você tem Maki e Yuta junto, você tem a Maui junto, você tem o Toji, você tem muitos personagens que as pessoas gostam da obra juntos no mesmo ambiente. Se o arco final como um todo fosse bom, esses dois últimos capítulos seriam talvez aceitáveis por muitos dos fãs, mas o arco final foi tão ruim, tão desgastante, que quando você chega no final, você tá com ranço dos personagens. Então mesmo você que gosta daqueles personagens, muitos só quer que passe logo e termine. Então esse é outro problema do final ter sido ruim, um ranço que o público construiu em volta dos personagens, não dos personagens, mas da obra, que tava tão cansativo que só queria que terminasse. É que nem aquele filme que ele é tão cansativo na forma que ele faz sua narrativa, que quando você chega no seu final, você nem liga mais se vai ter ação ou não. Você tá tão cansado da forma como foi contada a narrativa, que você só quer que termine. Mesmo que a ação final seja boa, você tá tão cansado já com o filme ser ruim, que você só quer que ele termine. Aqui é mais ou menos isso, só que envolvendo as histórias, os personagens. Você gosta dos personagens. São situações que em qualquer outro momento as pessoas gostariam de ver com a missão do Megumi, Itadori e Nobara junto. Mas você criou um ranço daquele ambiente, você quer tanto que a obra termine que você não se importa com aquilo. E aí entra outro problema, que seria
a forma como o autor escreveu. Eu coloco muito culpa do final ser ruim, do arco final ser ruim, nas costas do autor, isso é óbvio, ele é o autor. Mas quando você pensa nisso, é muito da forma como o arco foi encerrado. Quando você pensa no arco final de Jujutsu Kaisen, ou quando você vai lendo o arco final, até a metade, um pouco mais da metade do arco final, tem muitos elementos e ideias que são construídas que visivelmente foram trabalhadas pra frente. Mas, de forma repentina, o autor entregou que não, esse era o arco final e queria escrever mais 10, 15 capítulos e iria se encerrar o mangá. Isso não é um problema, se o arco final estiver sendo bem trabalhado. E isso acaba atrapalhando vários elementos da obra. Como, por exemplo, a Maki treina com um cara que ele gosta muito de armas, numa parte desse arco. E também treina um que gosta muito de judô, karatê. Quando você pensa nesses dois personagens, eles visualmente são personagens para ser trabalhados mais para frente, e não serem usados e jogados fora. E outros personagens fazem isso, como a ideia do julgamento que depois volta no final, e tem vários conceitos ali que são apresentados e jogados de lado. Visivelmente, o autor, o DJ Akutami, ele estava vivendo um momento muito difícil pessoal, por causa da família, por causa de problema de se escrever, ele mesmo mencionou sobre isso. E por não estar no clima de escrever, ele resolveu acelerar a história. E isso, obviamente, não é culpa dele, são problemas pessoais que afetaram a sua vida. Porque quando você pensa nisso, essa acelerada que ele deu no final, esse desânimo que ele estava para escrever, acabou refletindo na sua obra. Quando você não está fazendo o que você quer 100%, obviamente não vai sair a obra que você queria. E isso acaba acontecendo. Infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu na vida do DJ Akutami, mas quando você pensa como um todo, você percebe que isso afetou a obra. Ele quis terminar mais rápido e a partir daí as coisas foram mais aceleradas. Então ele queria terminar mais rápido, acabou gerando esse problema. E tem um outro problema, ele também não estava gostando do caminho que foi um arco final. Ele deu uma entrevista recentemente que se ele voltasse no tempo, ele faria o jogo do abate de uma forma diferente. Então essa é outra prova. Ele também é um autor que não estava gostando do rumo da história. Então o autor estava desanimado com o final, com problemas pessoais, e isso obviamente também afetou no final da obra como um todo. Mas aí fica a dúvida, se o final fosse bom, a obra inteira seria salva? E na minha opinião, não. Se esses dois últimos capítulos forem excelentes, fossem fantásticos, aquele capítulo que todo mundo gosta de ver quem é o filho de quem casou com quem, isso não iria salvar a obra. Porque o começo do arco é bom, o meio do arco é problemático, e o final, ele também não é tão ruim quando você pensa na forma como o Sukuna foi destruído, na forma como o Kenjaku foi destruído. O problema é como o arco vai sendo desenvolvido até chegar ali. Então, pra mim, se o final fosse bom, fosse aquele final coerente, que mostrasse como cada um casou com quem, eu acho que até seria um final que os fãs ficariam mais felizes, mas não iria salvar o arco como um todo, porque o arco foi desgastando, como eu falei, ao longo de tudo. E no final fica a dúvida. No final, o arco final foi bom ou ruim? O final foi bom ou foi ruim? Eu acho que o final foi mais decepcionante do que ruim. Ruim mesmo foi o arco final. Agora, o final em si, eu acho que ele foi só decepcionante. Eu até acho que esse arco no anime vai funcionar melhor que no mangá, porque as partes principais, que são lutas, que tem envolvendo vários personagens, que são lutas até interessantes, na animação vai ficar fantástico, vai salvar muita coisa que o mangá não salva. Vai ser mais ou menos o que acontece com Demon Slayer. Demon Slayer também sofre com isso. Não tem a melhor narrativa do mundo, eu não acho a narrativa de Demon Slayer bom, não acho que é uma boa história, mas quando você pensa na animação, ela é tão boa que ela deixa a história melhor e ela melhora vários momentos do arco. Eu acho que o Jujutsu Kaisen vai acontecer isso, mas o final em si não foi bom. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do final de Jujutsu Kaisen? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.